E é claro, vamos começar falando do INSS, né? Muito bem. O número daqueles que pediram reembolso de descontos indevidos em benefícios de aposentadoria e pensão chegou a mais de 1.500.000 aposentados e pensionistas. Os dados foram divulgados em um balanço do INSS. Em pouco mais de 3 semanas, o Congresso Nacional recebeu ao menos 42 novos projetos de lei sobre fraudes em benefícios. Só agora, né? As propostas fazem parte de uma ofensiva de deputados e senadores para alterar a legislação que autoriza descontos automáticos para entidades e associações no pagamento de benefícios de aposentados e pensionistas. Meu querido Guilherme Mendes, não é uma postura hipócrita, para não dizer tardia, do Congresso Nacional querer agora apresentar, depois que a porta está arrombada, passar um monte de projeto para estabelecer controle? Por que eu te pergunto isso, Guilherme? Porque em 2019, o então presidente Jair Bolsonaro editou a medida provisória 871. E nessa medida provisória, Guilherme, ele determinava a obrigatoriedade de a cada ano o aposentado e pensionista autorizar novamente o desconto. Uma maneira de controlar. O que o Congresso Nacional fez, inclusive com voto do atual ministro da Previdência Social? Não tem que autorizar nada. Autorizou uma vez, não precisa voltar nunca mais. Agora eles querem fazer. Qual a sua avaliação sobre a postura do Congresso Nacional? E essas 1.500.000 pessoas vão receber de volta mesmo? E receber de quem? De quem roubou ou do INSS, que é dinheiro público? Boa tarde, Capês, amigos aqui de bancada e a você, especialmente da nossa audiência. Sem dúvida, mais um caso de casuísmo político, não é? A gente tem visto aí uma guerra de narrativas, para não há nada de novo do que a gente já vê na nossa política, cada um querendo responsabilizar o outro por um erro que, na verdade, é um erro sistêmico, é um erro da instituição. Estou usando aqui a palavra erro, mas o termo adequado seria crime, não é? E aí o Congresso também, como esse assunto está em pauta, você vê que praticamente todos os dias na mídia e aqui também no Linha se debate esse assunto, porque é de fato um assunto de repercussão nacional, todo mundo está querendo surfar nessa onda. Então agora vão surgir ideias mirabolantes, vão surgir uma série de propostas que, como você bem falou, todos os governos anteriores de alguma maneira colaboraram, tanto para tentar aumentar o controle, quanto também para permitir que esse tipo de crime de desmando e de desvio ocorresse. É claro que os aposentados que foram lesados vão receber esse dinheiro e tem que receber, e respondendo objetivamente a sua pergunta, num primeiro momento vão receber da União, vão receber dos cofres públicos. Nós aqui como sociedade, contribuintes, vamos pagar por esse crime cometido pelos servidores do INSS, por alguns lobistas e pelos golpistas. Num segundo momento, na hora em que as ações de regresso forem sendo perpetradas contra esses servidores que desviaram e contra as entidades, a União vai tentar reaver parte daquilo que foi desviado. É o mundo ideal? Não, não é. A totalidade dos recursos vai ser novamente absorvida pelos cofres do INSS? Com certeza não. Mas dentro dessa relação em que o hipossuficiente, o mais pobre, o mais vulnerável é o aposentado, a União vai ter que suportar esse gasto, até porque, se você for analisar, ao fim e ao cabo, o grande responsável por permitir e promover acordos com entidades fraudulentas fazendo os descontos é o INSS. Então, a responsabilidade objetiva do Estado brasileiro. O Estado brasileiro vai ter que indenizar. E o outro ponto que você colocou, Capês... oportunismo da Câmara. O oportunismo da Câmara e essa proposta da renovação dessa MP de 2019 é sim muito positiva, porque muitas vezes você faz ali autoriza um desconto que faz sentido num determinado período, não quer dizer que você queira que esse desconto seja para o resto da vida. Então, hoje a tecnologia permite que as pessoas, simplesmente pelo aplicativo ou até por uma ligação telefônica, primeiro, façam prova de vida, que é uma questão crônica e muito complicada no INSS, a gente sabe disso. E segundo, revalidem aquelas autorizações que foram dadas num dado momento e que, de repente, não fazem mais sentido. O aposentado pode não ser mais associado àquela determinada entidade ou pode simplesmente não querer mais colaborar com aquele desconto que ele legalmente autorizou.
Então, é um momento, sim, de fazer exatamente o que está sendo feito, suspensão total absoluta de todos os convênios e agora se estabelecer novos procedimentos para que futuros descontos não sejam feitos com a facilidade com que ocorreu de 2019 para cá. Doutora Cíntia Nunes, mas quem roubou os aposentados e pensionistas foram as associações e os sindicatos com auxílio de funcionários públicos. Tem lá o careca do INSS, que foi o operador, tem o ex-procurador-geral do INSS. Precisa investigar o envolvimento ou não, nem por omissão ou ação dos ministros, do presidente do INSS, do então presidente do INSS, o ex-presidente. Agora, é dinheiro público que vai voltar? É dinheiro público que vai servir para indenizar os aposentados e pensionistas? O que fazer com o dinheiro das associações e sindicatos, esses 6,3 bilhão de reais que está na mão deles? Boa tarde, Capês. Boa tarde a todos os meus colegas de bancada. Esse tema é daqueles que praticamente assim traz enjoo para qualquer pessoa que tem honestidade, que ganha o seu trabalho, ganha o seu dinheiro com o suor e não com esquemas escusos e com roubalheira, com pouca vergonha, com falta de caráter, hombridade, todos os outros adjetivos menos elogiosos que me vêm à mente nesse momento. Realmente concordo com o Guilherme que objetivamente é o texto da lei, você vai buscar imediatamente através de quem foi feito todo esse esquema, mas acontece que o dinheiro não está no INSS, o dinheiro está na mão dessas associações. Então, se realmente a gente tivesse uma vontade política no sentido de realmente se encontrar as pessoas responsáveis e puni-las, minimamente agora é de ter uma medida cautelar bloqueando o patrimônio e isso é possível na letra da lei, uma medida cautelar, o Código de Processo Civil, a Lei de Improbidade, uma série de outros mecanismos permitiriam esse bloqueio, pelo menos, de valores, para que, no mínimo, por hora, pudesse assegurar um retorno que não fosse um retorno vindo dos cofres públicos. Porque quando a gente fala cofre público, parece que é lá uma caixinha de dinheiro mágico que existe embaixo do arco-íris e que é infinito, mas esse dinheiro, não se engane, você que nos assiste, é seu, é meu, é de todos nós. A gente que já contribui uma vida inteira e, ao que tudo demonstra, nem sequer vamos ter chance de nos aposentarmos. A cada nova reforma, daqui a pouco a idade mínima será de 120 anos. Então, é um absurdo, é vergonhoso, eu não tenho palavras, mas não é dinheiro do INSS que deveria vir. É um dinheiro que deveria, primeiramente, ser rastreado de forma cautelar da mão dos criminosos, porque não há outro adjetivo para esse pessoal. Agora, o Henrique Kriegner, vamos falar que vai ser dinheiro público mesmo, porque as associações... Primeiro que eu não estou vendo o governo falar até agora em responsabilizar a associação, o sindicato. Não estou vendo o governo dizer que vai movimentar o Ministério Público Federal. Ele pode movimentar mediante representações, fazer a instituição se mexer, tomar alguma providência, instaurar um inquérito, né? Aumentar o número de policiais federais envolvidos nessa apuração, apoiar uma CPI ou uma CPMI para investigar. Não estou vendo o governo falar nada disso. Tá, só vamos devolver o dinheiro para os aposentados, vamos esquecer o assunto. Agora, para devolver 6,3 bilhão de reais, a Previdência já tem déficit. Vão arrumar o dinheiro aonde? Porque o ministro Fernando Haddad disse que não está em discussão abrir crédito extraordinário. Então, da onde que vai sair isso? Estamos vendo uma miragem ou alguma providência efetiva? Não, é uma bagunça, né, Capês? Boa tarde a todos que estão nos acompanhando agora também, aos colegas aqui de bancada. Tem um ponto que você citou que eu só queria trazer um pouco de destaque nisso, que é o silêncio do Ministério Público Federal, né? Acho que talvez de todos os órgãos é o que o povo tem sentido mais falta, porque de fato você não tem tido nenhuma atividade protagonista por parte do MPF, muito menos um posicionamento claro nesse sentido. E a grande pergunta é justamente essa: da onde vai vir o dinheiro? De onde vai vir esse dinheiro? Vai sair de qual fundo? A gente tem um Congresso que acabou de aprovar o aumento do número de parlamentares, na verdade na Câmara, isso foi para o Senado, e isso vai custar 257 bilhões a cada 4 anos. 257 milhões a cada 4 anos, isso vai custar para a Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara, Hugo Mota, ele disse que isso não vai aumentar necessariamente o gasto total da Câmara, porque isso vai precisar vai ser usado de outras fontes. Então, dinheiro
tem ali sendo mal administrada, a gente sabe muito bem. Agora, o que tem o desafio também é o ressarcimento imediato. Essas pessoas precisam ser ressarcidas o mais rápido possível. E a gente não vê por parte do governo um empenho em fazer esse dinheiro voltar o mais rápido possível. É óbvio que esse dinheiro não está no cofre das associações. As associações não são associações milionárias, muito menos que tenham uma folha de custeio aí na ordem dos centenas de milhões de reais mensalmente. Esse dinheiro já foi gasto, foi para campanhas eleitorais, foi para atividades parlamentares, foi para mobilização política, foi para levar a gente para a rua, fez um monte de coisa aí com esse dinheiro que a gente sabe muito bem, foi até também para o bolso de alguns que já saíram aí nas investigações. A polícia precisa continuar investigando, mas o dinheiro não está parado ali numa conta dando rendimento. Não vai ser tão fácil tirar dessa maneira. Então, o governo precisa ter uma atividade, na verdade, uma iniciativa imediata para o ressarcimento dos aposentados. E a pergunta permanece, de onde vai sair, já que o próprio governo não está empenhado nem em fazer mais dinheiro, porque o próprio superávit do ano passado, a redução no déficit do ano passado foi por conta de aumento de arrecadação e não por aumento de produção. Também não está preocupado em correr atrás com investigações que possam acelerar o resultado desse imbróglio todo e realmente está ali tentando pintar para a sociedade de que isso foi apenas um erro e que é um erro que vai ser corrigido à medida que for devolvido. Não é um erro, é um crime. É um crime que precisa de punição, precisa de restituição e ressarcimento do que foi roubado. Ô, Guilherme, o que você quer falar? Até agora, 1.100.000 pessoas pediram o ressarcimento. E só 17 mil disseram que autorizaram. 1.050.000 e tantas mil pessoas falaram, eu não autorizei desconto nenhum. Não é? 27 mil. Como é que é? Somente 27 mil. 27 mil pessoas. Aqui está dizendo 17, mas que seja 27. 1.050.000 pessoas não autorizaram os descontos. Eu pergunto para você, vai devolver tudo, então, ou não vai? Já que o governo se dispôs a devolver tudo, vai devolver tudo ou vai demorar para devolver? Por que você pediu a palavra? Você quer contestar aqui o Henrique Kriegner? Eu quero contestar o Kriegner e, de uma certa forma, dizer que, graças a Deus, que o Ministério Público Federal está trabalhando quieto, em silêncio. Quando o Ministério Público se achou agente político, propagandista, publicitário, fazendo PowerPoint e tudo mais, a gente viu o que aconteceu no Brasil. Então, eles têm que, de fato, fazer o trabalho deles, propor as ações, fazer as investigações, sem espetáculo, sem mídia, sem entrevista coletiva, sem popstar, porque a gente viu que promotor popstar, a gente viu normalmente onde é que isso acaba. Pior do que o promotor popstar é o promotor ineficiente, né, Gui? Mas você está dizendo que eles estão sendo ineficientes? Eu não estou vendo nada. Você tem alguma coisa para mostrar? Mas o fato de não ver não quer dizer que eles não estão trabalhando. Sim, mas o fato de estar você tem alguma... estão trabalhando Guilherme, você tem informação de algum inquérito civil instaurado para dano moral coletivo, para indenização deles? Claro que não. E aí você não tem informação. E já tem um mês. Veja lá. O escândalo veio a público em 23 de abril. Hoje são 19 de maio. Não passado nem um mês. Nesse tempo, caiu o ministro da Previdência. Caiu não, se ausentou, né? Se trocou a presidência do INSS. Se criou o canal exclusivo para que os aposentados façam as reclamações. E segundo, você não pode, de uma hora para outra, começar a devolver dinheiro, porque muitas das autorizações foram devidas. Então, você tem que separar o joio do trigo, para usar aqui uma analogia bíblica, e saber quem de fato foi lesado e quem de fato autorizou os descontos. Nem todos os descontos foram fraudulentos. Existem convênios e entidades que são sérias, que inclusive vão ser penalizadas, porque neste momento todos os repasses foram suspensos. Aí eu pergunto, e a entidade que é séria, que está trabalhando, que de uma hora para outra vai ver o seu caixa esvaziar sem ter cometido fraude alguma? Tá. Então, no direito, a gente tem que ter calma, fazer as coisas dentro do devido processo legal. E acho que é isso que tanto o INSS quanto a Polícia Federal estão fazendo. Procurar identificar quem é fraudador daquele que é honesto. Henrique Kriegner, você tem agora a possibilidade da tréplica para encerrar essa polêmica. Mas, vamos lá, 1.051.000 pessoas no primeiro dia disseram, nós não autorizamos o desconto. Se o governo diz que quer reembolsar, 1.051.000 pessoas que disseram que não autorizaram o desconto teriam que ser imediatamente reembolsadas, até porque, pelo Código do Consumidor, faz a presunção da inversão do ônus da prova. Então, eu queria ouvir você, é preciso ter calma, mas será que o aposentado que era para receber um salário e meio
e está recebendo só um salário mínimo, tem que ter calma também, a mesma calma do Guilherme Mendes? Essa é a questão. A gente está lidando com pessoas extremamente vulneráveis que não têm um caixa de reserva para ficar assistindo 10%, 15%, 20% do seu salário serem descontados ali na aposentadoria e ter essa calma toda que o Guilherme tem. Que bom que ele consegue ter essa calma, mas para quem está ali e não consegue pagar as contas, depois de ter contribuído a vida inteira, como a Cíntia colocou, não tem calma nenhuma, não. Agora, um mês já deveria ter feito muita coisa. A estimativa da Polícia Federal é que 98% dos descontos que foram realizados, em termos de montante, né, esses sejam irregulares. Ainda que reembolse 100%, ainda que reembolse um pouquinho a mais, 99%, e depois descubra que aquilo ali não foi, que era devido e que agora vai ter que ser... É melhor lidar com isso do que ter esse gigantesco montante, que é majoritariamente a maior parte aí, óbvio, é redundante, né? Mas é a maior parte, ter tudo isso aí sem ninguém ver a restituição desse dinheiro chegando. Aí acho que esse que é a maior dor. A maior parte dos aposentados, dos pensionistas, sendo descontados. Enquanto que a menor parte que recebeu não pode ficar ali sendo simplesmente uma trava para o processo de restituição. Tem que ter restituição imediata, tem que ser urgente isso. Um mês é tempo demais. Doutora Raquel Galinatti, foram 31 associações envolvidas. Algumas delas, inclusive, não têm nem sede, nem estrutura para atender. Das 31, a Advocacia Geral da União só processou 12. Deixou de fora, inclusive, as duas maiores, que é a CONTAG e a CONAFER, que desviou 2 bilhões. Uma delas, inclusive, o irmão do presidente da República é diretor. O MPF não deveria agir nesse momento também para tomar providências? Boa tarde, grande mestre, professor, doutor Fernando Capês, meus amigos de bancada e a nossa sempre audiência, que sempre acompanha esses debates, que passam informação de qualidade. O que eu acredito é que eu vou concordar com o Gui, que ele disse que são golpistas. Claro, são golpistas, covardes, canalhas, que faziam parte de forma a incrustar, de forma endêmica, uma instituição de Estado, que é o INSS, surrupiando, roubando na maior cara de pau dinheiro daqueles que mais precisam. Essa calma que o atual presidente Gilberto do INSS pede é uma calma muito curiosa, porque até o presente momento, esse aplicativo Meu INSS, que é para solicitar a devolução do dinheiro roubado, ele diz que ainda a entidade terá 15 dias para apresentar a autorização de retirada desse dinheiro, autorização que foi fraudulenta. E caso não consiga apresentar, mais 15 para poder ressarcir. Mas até agora eu não entendi como que o governo está tomando medidas para ressarcimento daqueles que realmente foram lesados. Existe uma grande cara de pau generalizada para esses golpistas do INSS que roubaram idosos, que dedicaram a vida inteira para trabalhar. Então, é inadmissível não termos instituições de Estado com autonomia para poder fazer o seu papel e dar o sustentáculo de uma democracia séria. O que a gente vê é a contaminação da política, que já deixou alastrado, mal política, aliás, professor, a contaminação de uma péssima e má política que deixou alastrar criminosos dentro de instituições de Estado e agora virou realmente uma torre de Babel. A gente quer solução, a gente quer justiça. E da forma como está, parece que está tudo amarrado na maior calma, porque o dinheiro devolvido, eu não vejo ali nenhum prognóstico e planejamento estratégico para devolução. Pois é, todo mundo falou, vamos mudar de assunto, mas só lembrando uma questão que a gente já vem falando aqui. O INSS vai consultar as entidades. As entidades vão dizer, ele fala que não assinou, mas a assinatura está aqui, então eu não vou devolver. E aí o que acontece? Vai ter que ir para o judiciário. Ou seja, somente aquelas entidades que concordarem em devolver é que devolverão. Complicado, né? Pedir para o ladrão devolver, ele vai dizer, não quero devolver, me processe na justiça. Aguardemos.